Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Nathalie, sou militante do PSTU aqui em Maringá. E hoje nós faremos uma atividade, para discutir sobre a LGBTfobia e exploração. Nossos convidados são Frida e Gisele. A Frida Passo Monteiro, ela é ativista trans e militante do PSTU em Fernandópolis, São Paulo, e do setorial LGBT da CSP com Lutas do Mato Grosso do Sul e Alto Noroeste Paulista. A Gisele Cifrone é professora da Universidade Federal do Amazonas e pesquisadora em Educação e Desenvolvimento Científico na América Latina na USP. Bom, queria agradecer já de início a participação das duas. Cada uma terá 20 minutos de fala, eu avisarei com 5 minutos, e depois nós abriremos para as perguntas. Então, quem estiver assistindo pode colocar as perguntas no chat e depois das falas das duas a gente começa a fazer repassar as perguntas, ok? Então, vamos começar com a Frida e é isso. Boa noite a todos, eu sou a Frida e hoje eu vou tentar trazer um panorama um pouco mais amplo sobre a transexualidade, a travestilidade e a exploração. Né? É importante, para começar, a gente focar em algo que eu considero que é muito importante, que é a educação sexual ou educação em sexualidade. Eu sou mestra em educação sexual pela Unesp de Araraquara e eu acho importante para começar a trazer uma explicação maior sobre a importância da educação sexual ou educação em sexualidade, que é algo que deve ser feito entre a família e a escola. Ela é necessária desde quando a criança é muito pequena, respeitando o nível de assimilação cognitiva da criança e ser feita de modo que é lúdico. Deve prosseguir até a fase da pré-adolescência, adolescência, juventude e vida adulta. Claro que vai complexificando esses conceitos e trazendo novos conhecimentos. Educação em sexualidade ensina sobre os cuidados com o corpo, o nosso e o corpo do outro, ensina sobre os interditos e faz a criança aprender a dizer não e a identificar um possível abuso. Ensina sobre sistemas reprodutores, genética, prevenção à gravidez precoce e contracepção. Também ensina sobre infecções sexualmente transmissíveis, não se limitando a apenas esses aspectos. Ensina sobre filosofia, sociologia e antropologia de povos e suas respectivas culturas. A respeitar e a entender sobre as diversas e múltiplas orientações sexuais e identidades de gênero, lutando contra a homolesbo bitransfobia, que é diária e estrutural. Nos ensina a entender os papéis das mulheres nas sociedades e o porquê de suas respectivas explorações e opressões, lutando para libertá-las do jugo do machismo, do sexismo e da misoginia. Educação em sexualidade ensina, pois, a sermos humanos e a respeitarmos o humano em nós e a reivindicarmos esse direito e respeitarmos esse humano no outro. É, portanto, um passo que deve ser dado de uma forma abrangente e emancipatória para nos levar rumo a seres humanos integrais. E falando em educação e sexualidade, é importante falarmos da educação. Para falar de educação e transexualidade ou travestilidade, eu vou trazer aqui uma pesquisa que é do relatório IBTE 2019. IBTE é um Instituto Brasileiro Trans de Educação. E a pesquisa é intitulada As Fronteiras da Educação, a realidade dos estudantes trans no Brasil. É uma pesquisa que ela foi feita por meio de um formulário eletrônico no final de 2018, através das redes sociais, e ela abrangeu travestis, mulheres e homens trans, desde a educação básica até o ensino superior.
o alcance da pesquisa foi de 250 estudantes. Grande parte dessas pessoas que estão inseridas nesse mercado de trabalho, e muitas trans citaram que elas mantêm esse processo de escolarização, elas só estão dentro da escola e da universidade por meio da prostituição. Por meio da prostituição é que elas se mantêm fazendo os seus respectivos estudos. Sobre o fato dessas pessoas terem abandonado os seus estudos em algum momento de sua vida por conta das transfobias e preconceitos, 50% dessas mulheres trans e travestis e homens trans disseram que já deixaram em algum momento da vida. Alguns motivos apontados sobre o porquê que essa pessoa abandonou esses estudos, está citado a transfobia, a depressão, a situação financeira e o fato de não conseguir associar o trabalho com a escola, além da exclusão familiar, porque muitas são expulsas de casa com 12 ou 13 anos durante a adolescência. Esses são os fatos. Entre os obstáculos mais citados como impedimento para que continuassem a estudar, também foram apontados o preconceito, o assédio moral, a agressão verbal, as dificuldades de aprendizagem e o uso do nome social. Ou melhor, o não uso. Como elas não acessam o nome social, esse é um dos fatores para que elas deixem os seus estudos por conta do constrangimento quando elas são chamadas pelo nome de nascimento que está no seu registro civil. Além desses obstáculos, pretendeu-se investigar o que gerava essas muralhas para esses estudantes permanecerem na escola ou na universidade. 37% disseram que o maior obstáculo eram os próprios colegas de sala. 27% responderam que o maior obstáculo eram os professores ou os responsáveis, que não os defendiam quando sofriam uma situação de transfobia e que não respeitavam a identidade de gênero dessas pessoas. 27% como os professores. 20% citaram os gestores escolares e 16% a equipe pedagógica. No dia a dia da instituição de ensino, as formas de negação de direitos aos alunos entrevistados, o que eles mais percebem como problema é o uso do banheiro, com 39%, e o nome social, com 26%. Lutas que começam desde a educação que é básica, desde o ensino fundamental, se estende para o ensino médio, para o ensino superior e pelo resto da vida da pessoa trans, na juventude, na vida adulta, porque sempre, desde criança, essa pessoa é impossibilitada de usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Mesmo havendo leis, inclusive leis que são educacionais, falando que a pessoa deve usar o banheiro, pode usar o banheiro, de acordo com a sua identidade de gênero. Tanto o banheiro, quanto os vestiários para as escolas que têm vestiário, quanto o uniforme escolar. Mas isso é desrespeitado. Exemplo, esse ano, que no começo do ano, uma trans, ela foi tirada por um segurança à força de um shopping em Maceió, porque uma mulher cis, ela se sentiu incomodada com a presença de uma mulher trans no banheiro. E ela foi retirada com truculência do banheiro do shopping. Então, o uso do banheiro é algo que
que é complicado e que sempre persegue pessoas trans. E na pesquisa isso foi apontado por meio de 39% como uma negação de direito. E os outros 27% é relacionado ao nome social, que ainda é muito difícil acesso, apesar de também haver lei, mas um dos problemas da lei é que o responsável, é que o adulto precisa autorizar a criança trans a usar o nome social na lista de chamada, nas atas, em todos os documentos no colégio. Então precisa ser um adulto que entenda essa criança e esse adolescente enquanto trans e que autorize essa utilização. Sobre o uso do banheiro, é importante trazer um relato do Drauzio Varela, o médico que acho que todo mundo aqui conhece, que ele explica como essa questão do banheiro ela vai além dos direitos civis das pessoas trans, porque afeta a saúde, por interferir em funções fisiológicas essenciais, dificultar o acesso a eles, aumenta o risco de infecção urinária, renais, obstipação crônica, hemorroidas, impede a hidratação adequada de quem evita beber água para conter a necessidade de urinar. O que de fato existe é uma grande repressão social e legislações que são restritivas e que exibem o lado perverso de sociedades que consideram as pessoas trans como depravadas e indesejadas nas escolas, além do trabalho e no convívio social. E na prática justificam a violência diária cometida contra elas. Eu mesma, no meu processo de escolarização, eu não usava o banheiro, eu tinha medo de usar o banheiro masculino, e aí eu tentava usar escondido o banheiro dos funcionários e dos professores. Então, eu pedia durante a aula, eu posso beber água? Eu posso pegar o livro tal na biblioteca? E aí eu aproveitava que estava todo mundo em sala de aula e tentava usar o banheiro dos funcionários. Hoje eu tenho problemas renais e eu não sei até onde isso foi consequência de ter ficado sem beber água para não ter vontade de fazer xixi entre as 7 da manhã e meio-dia. Eu não sei até onde isso interfere. Segundo Drauzio Varela, isso interfere sim. Bom, isso nos leva a crer que atualmente, 4% das mulheres trans e transexuais se encontram em empregos que são formais. Apenas 4%. Os outros 6% encontram-se em empregos que são informais ou subempregos. Ou seja, trabalha como ajudante de cabeleireiro em salão, lavando cabelo, secando, trabalha como manicure, vendendo cosméticos e produtos de beleza, ou então no telemarketing, ou então no fast food, porque são empregos que muitas vezes não é necessário mostrar a pessoa trans em público, né? Ela pode estar no fast food e ela fica no fundo lá fritando hambúrguer, fritando batata e ninguém vê a pessoa trans porque a figura da pessoa trans acaba incomodando, né? Quando é contratada em loja, normalmente para ficar no estoque, né? Ou então no supermercado. Fica lá no estoque, porque as pessoas não vão ver a presença dessa pessoa trans. E ainda no telemarketing, porque o que precisa só é da voz, né? Então, 4% estão em empregos formais, 6% em empregos informais e subempregos, e os outros 90% de mulheres trans e travestis utilizam como fonte de renda a prostituição. Esses dados que eu levantei aqui, eles são da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
Então, como a pessoa trans ela é expulsa da escola durante a adolescência, no sexto, no sétimo, oitavo ano, e ela também é expulsa de casa, ela vai para a rua, a única fonte de renda e onde ela é acolhida é pela prostituição e pelas cafetinas. Por isso, 90% se encontram na prostituição. Sobre a exclusão familiar, estima-se que 13 anos seja a média em que travestis e transexuais são expulsos de casa pelos pais. Segundo a ANTRA, 13 anos, esse aluno vai estar no sexto ou no sétimo ano. E que cerca de 0,02% de pessoas trans estão na universidade. 0,02%. Além de que 72% não possui o ensino médio e 56% não possui o ensino fundamental. Para a minha introdução, eu acho que já está bom. E agora eu passo novamente para a Nathalie. Obrigada. Frida, pela fala, enriquecedora. Uma temática extremamente delicada, né? Pensar que a comunidade LGBT ela é violentada nas mais diferentes esferas, desde coisas que deveriam ser simples, como só usar o banheiro ou ser chamado pelo nome que se reconhece. Enfim, são muitas coisas que necessárias serem debatidas e combatidas, né? Mas não vou ficar me alongando aqui, vou passar a palavra para a Gisele, e agora é com você, Gisele. Bom, boa noite a todos, boa noite aos camaradas de Maringá, agradecer pelo convite imensamente, agradecer às pessoas que estão pacientemente nos ouvindo, saudar a Frida, enquanto ela falava, o seu relato me tocou bastante, porque eu acho que essa é uma situação de extrema barbárie que esse sistema nos coloca, de todas as formas, né, em todas as opressões, mas quando trata de algo tão básico que deveria ser a condição de gênero de uma pessoa e a sua orientação sexual e afetiva, até nisso nos é negado nesse sistema. Mas eu queria começar esse debate fazendo algumas observações que me parecem que são importantes. A primeira é que nesse ano a gente comemora 80 anos, comemora não, né? A gente lembra 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Para nós é um grande revolucionário, é aquele que deu continuidade à obra de Marx e aquele que deu continuidade à perspectiva revolucionária de Lenin. E eu queria fazer trazer esse debate a partir da perspectiva materialista histórica dialética, a partir do marxismo e a partir da corrente trotskista, que eu acho que isso, para mim, é o central hoje. Por que eu digo isso e por que isso é tão relevante? Porque hoje a gente tem diversas perspectivas na esquerda mundial que, teoricamente, assimilam o debate das opressões. E por que eu estou dizendo teoricamente? Porque nós sabemos que há experiências nefastas no campo da esquerda, no qual as opressões, tanto racial, quanto de mulheres, quanto de LGBTs, foram duramente reproduzidas. E aí eu estou dizendo de maneira explícita do stalinismo. Então, na condição de trotskista, falando a partir de um convite de um partido trotskista, eu gostaria de trazer essa perspectiva para o debate. Essa noção materialista revolucionária para esse debate. E para trazer isso, quando veio o convite, eu fiquei bastante preocupada, né? Lembro que o companheiro falou, Gisele, você pode participar do debate sobre exploração e LGBTfobia. Caramba, esse pessoal só me dá coisa difícil para falar. Ninguém nunca me convida para as coisas fáceis, é só bomba. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então eu fiquei pensando vários dias a respeito e falei, bom, se esse é o tema do debate, se esse é o tema que é relevante para uma esquerda revolucionária, para uma esquerda que se constrói como vanguarda no Brasil, para dirigir um processo revolucionário, não só aqui, mas uma corrente que é audaciosa e quer construir uma revolução no mundo todo. Como abordar esse tema? A partir dos interesses da classe trabalhadora, a partir dos interesses e da teoria que alimentou os revolucionários ao longo da sua história.
Eu não vi outra forma de abordar esse assunto, senão começando pelo que é a exploração. Então, quando o tema me coloca exploração e LGBTfobia, a primeira coisa que está posta é a gente debater o que é exploração no sistema capitalista. Né? Como que ele se perpetua, como que ele ocorre, e como que ele transforma as nossas diferenças de natureza biológica ou de natureza social em sinônimo de desigualdade, em sinônimo de exploração. Então, eu queria começar por aí. O que é exploração? Quem nos ouve? Será que tem essa noção do que seja exploração? Acho que a primeira coisa, a primeira definição que eu queria trazer, então, é essa. A exploração, na perspectiva marxista, no olhar marxista, é a exploração que se dá daquele que trabalha, mas que não é o proprietário daquilo que produz. Né? Ou seja, aqueles que são produtores da riqueza não são aqueles que ficam com a riqueza. Existe uma classe que produz e existe uma que não produz, mas que fica com a riqueza. Isso ao longo da história. Né? Se a gente pega, isso não é uma particularidade do capitalismo. Isso existiu no modo de produção asiático, existiu no período feudal, ou seja, a existência de classes sociais. O Marx e o Engels, de uma maneira muito feliz, dizia no Manifesto Comunista que a história da humanidade é a história da luta de classes. Né? E eu queria trazer isso para o centro da discussão. E por que isso é importante? Porque, ao contrário do que o senso comum, mesmo na esquerda, diz, não há um sinônimo de igual abstrato entre exploração e opressão. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre, em sociedades onde existiram a exploração e onde existiram a propriedade privada, necessariamente existia opressão como LGBTfobia, nem opressão racista, nem opressão machista. Vou dar exemplos concretos aqui. A Grécia existia propriedade privada. A Grécia existia sociedade de classe. Só que não existia o problema da LGBTfobia na Grécia. Em Roma, a mesma coisa. Em sociedades matriarcais africanas, nas quais as mulheres comandavam e existia a propriedade privada dos meios de produção, não existia a opressão sobre as mulheres. A mesma coisa, a questão racial. A opressão racial é inaugurada a partir do capitalismo no século XVI. Então, existia propriedade privada, propriedade privada dos meios de produção na África, e não necessariamente existia racismo. Isso é uma coisa interessante, porque o capitalismo ele é um sistema baseado na exploração da força de trabalho. Mas a exploração capitalista, ela é uma exploração que tem uma particularidade histórica, que a gente não pode perder de vista, e que isso é central para entender as opressões. No capitalismo, diferentemente do escravismo, diferentemente do feudalismo, existe o chamado trabalho livre. E essa é a grande enganação capitalista que se perpetua aí pelo menos há 5 séculos. Supostamente, o trabalhador ele é livre para vender a sua força de trabalho. Ele não é coagido por nenhuma força da natureza ou nenhuma força abertamente repressiva para que ele venda a sua força de trabalho. Teoricamente, o trabalho é livre. E se teoricamente o trabalho é livre, é necessário que esse sistema recorra a uma série de ideologias que vai justificar mais a exploração de uns do que dos outros. Esse é o ponto que me parece que é o ponto de encontro entre exploração e opressão no sistema capitalista. Eu acho que é a partir desse lugar particular, desse sistema, que vejam vocês, é o sistema de exploração mais avançado da história da humanidade, mais sofisticado da história da humanidade. Nos diz o seguinte: se você quiser não vender sua força de trabalho, você não vende. Porque ele não diz que se você não vender, você não vai comer. Mas ele diz: o seu trabalho é livre. Bom, se o trabalho é livre, nós somos iguais para vender a nossa mercadoria força de trabalho, o que leva que as mulheres ganhem menos do que os homens, que os negros em países dependentes, como é o caso do Brasil e boa parte da América Latina, ganhem menos do que os brancos, e que LGBTs ganhem menos do que uma população hétero e cis. O que está por trás disso?
Aonde que está a marra desse sistema? Bom, apesar do capitalismo ser o sistema de exploração mais sofisticado da história da humanidade, e aí entra a lei do desenvolvimento individual e combinado do Trotsky, que eu acho que ela é profunda nisso, ele recorre àquilo que são as ideologias mais atrasadas, são ideologias, inclusive, algumas pré-capitalistas, né? Então, a base fundacional do capitalismo, gente, vai passar agora, nesse momento, na minha casa, a coleta de lixo. Então, se vocês ouvirem um barulho de fundo, é a coleta de lixo que, nesse exato momento, está passando no meu prédio. São os trabalhadores da coleta que estão passando no meu prédio. Todo dia, nesse horário, eles passam. Mas eu espero que não esteja dando interferência aí para vocês estarem me ouvindo. Vamos continuar aqui. Então, o capitalismo recorre a determinadas ideologias, que são ideologias, muitas vezes pré-capitalistas, para fundar a sua justificativa de exploração. O que eu quero dizer com isso? Vejam só, tem um livrinho básico de um cara chamado Weber, eu particularmente gosto, apesar de ele não ser marxista, ele trata sobre o protestantismo como um espírito do capitalismo. O protestantismo, todo mundo sabe, o protestantismo é a alma que vai gerar, posteriormente, todas essas seitas neopentecostais que a gente vê para cima e para baixo. E essa religião seria a alma do capitalismo, a ideia de que o trabalho edifica o homem, a ideia de que é por meio do trabalho que o homem se interliga com Deus. Então, o capitalismo recorre a uma série de ideologias, e dentro dessas ideologias, você vai ter elementos que são claramente discriminatórios. Aí eu estou falando de maneira clara da ideologia judaico-cristã. Tá? É sobre isso que o capital recorre para dizer, por exemplo, que a mulher é inferior ao homem. Que os LGBTs são abominações, que são sadomistas. Então, ele recorre a isso num primeiro momento, para justificar, como a Frida bem colocou os dados, por que LGBTs ganham menos do que trabalhadores que são trabalhadores heterossexuais. Vejam só, no Brasil hoje, atualmente, nesse exato minuto que eu estou falando, normalmente a gente tem 12% da população desempregada. Se a gente faz uma análise do desemprego dentro da população LGBT, esse número vai para 21%. Tá? Ele sobe. O que está justificando isso se o trabalho é livre, se todos somos iguais nesse sistema e ninguém está colocado como medidas coercitivas para vender sua força de trabalho? Bom, o que está colocado são as ideologias. Alimentam esse sistema da maneira mais perversa possível. Vejam só, no capitalismo é necessário manter uma força de trabalho como um mercado de reserva para rebaixar o valor da força de trabalho que está empregada. Em outras palavras, é necessário manter uma quantidade de pessoas desempregadas permanentemente. Para que elas que estejam empregadas sejam submetidas a um salário cada vez menor. Se você manter uma população constantemente desempregada, você precisa manter a reprodução humana todo o tempo. Nesse sentido, o capital precisa ter um controle sobre, em primeiro lugar, sobre a sexualidade das pessoas, sobre a sexualidade da classe trabalhadora, em especial sobre o ventre das mulheres. Você precisa que essa força de trabalho seja reproduzida constantemente para baixar o valor da força de trabalho que está empregada. Isso é uma necessidade estrutural do capitalismo. Portanto, quando a gente fala de LGBTfobia, a gente também está falando dessa estrutura, ou seja, ele precisa manter sob controle, muitas vezes coercitivo pelo Estado. Existem alguns estados no mundo em que ser LGBT é crime, por lei, e controle ideológico. Portanto, ele precisa recorrer permanentemente a essa série de medidas para que os direitos LGBTs não sejam garantidos. Tá? Isso é uma particularidade muito importante. Mas isso não é em todo mundo. E aí, esse é um debate que eu faço com o movimento LGBT, porque há no movimento LGBT, o movimento LGBT é policlassista, vocês sabem disso. Não existe somente na classe trabalhadora, existe também movimento LGBT da burguesia, que diz, olha, não é possível, por meio do sistema capitalista, a gente acabar com a LGBTfobia. Então, vamos pensar um pouco nisso. Enquanto a gente está falando
da LGBTfobia no Brasil, que é um dos países que mais matam LGBTs no mundo, existem países como a Holanda, como a Suécia, como a Noruega, que são países capitalistas, mas os direitos LGBTs são mais avançados do que no Brasil, do que na Bolívia, do que no Equador, do que na África, né? Enfim. Mas aonde que repousa essa diferença? A diferença repousa substancialmente em uma coisa. Para que nos países imperialistas os LGBTs tenham direito, é preciso que os direitos dos LGBTs latino-americanos sejam negados constantemente. Então, ao mesmo tempo em determinada parte do mundo, partes muito restritas do mundo, os trabalhadores conseguem avançar nos seus direitos democráticos, uma questão dos direitos da população LGBT, em outras partes isso vai ser negado e não vai ser resolvido pelo capitalismo. Esse é o caso do Brasil. Por mais que a gente garanta, por exemplo, o casamento LGBT, que hoje está garantido, por mais que você tenha supostamente uma burguesia com uma política inclusiva, que eu acho que não é uma política inclusiva, depois eu vou entrar nisso, no fundo, você não vai ter, por parte dos capitalistas, uma postura de enfrentamento claro ao problema da LGBTfobia, por conta desses elementos estruturais que eu estou colocando para vocês. Na periferia do mundo, o capitalismo precisa de uma mão de obra de reserva constante. O Brasil tem essa mão de obra constante. Se a gente pega a história do Brasil, recorrentemente a população brasileira ou está na informalidade ou está completamente desempregada. Né? Isso é parte da história, não é da agora. Está colocado. Então, isso é um fator interessante. Então, para garantir na Suécia, para garantir na Holanda, precisa negar aqui. E precisa negar em outras partes do mundo. Tá? Isso por um lado. Mas mesmo quando o capitalismo aplica, entre aspas, as chamadas políticas afirmativas, que seriam políticas de inclusão, de diversidade, ele vai aplicar sobre uma lógica, e essa lógica a Frida já enunciou, que é a lógica do ganhar menos. Vejam só, eu trabalhei durante o meu mestrado, eu costumo dizer que eu sou filha da classe trabalhadora legítima. Então, para fazer mestrado, eu precisei trabalhar no call center, porque eu não consegui minha bolsa. Eu precisei trabalhar no call center. E eu trabalhei durante um tempo numa empresa de São Bernardo, que era de telemarketing, e 90% era LGBT. Mas, assim, 90% mesmo. Tá? A empresa, logo de início, quando a gente era contratado, ela fazia uma palestra, que era como ela era inclusiva, como ela trabalhava com a diversidade. Quando a gente chegava no final do mês, a gente via o tamanho da nossa diversidade. A diversidade era ganhar menos que o salário mínimo. Tá? Então, assim, mesmo quando o capitalismo inclui essa população LGBT no mercado formal de trabalho, ele vai incluir com um salário menor. E numa mesma palestra que a gente teve, era sobre nossos direitos e deveres nessa empresa de telemarketing, eu lembro que o gerente disse o seguinte: vocês ganham isso porque se fosse para ganhar mais, os critérios teriam que ser outros para vocês serem contratados. Ou seja, os critérios teriam que ser o que eles chamam de aparência padrão, heteronormativa. Então, não poderia ser população LGBT, não poderia ser uma população predominantemente negra. Então, esse é o centro, é o eixo fundamental do capitalismo. Quando ele inclui, ele já inclui excluindo. Ele inclui não dando condições mínimas para você se reproduzir nem enquanto espécie. Ninguém consegue se converter em espécie ganhando um salário mínimo por mês. Então, eu queria, para iniciar nosso debate, partir por aí. Tá? Há uma exploração no sistema capitalista, que ela é perversa, ela não é sinônimo de igual de opressão, mas ela utiliza a opressão para explorar mais. Tá? E no caso da LGBTfobia, isso me parece claro no sentido do controle que esse sistema precisa ter da reprodução da força de trabalho. Isso me parece muito colado uma coisa na outra. E só para terminar mesmo, porque eu falo bastante, só para terminar nessa primeira parte, eu queria dizer o seguinte: apesar da LGBTfobia existir para todas as LGBTs, ela não é igual para todas as classes. E isso eu quero deixar muito claro, muito claro. Eu morei muito tempo em São Paulo, eu sou de São Paulo, morei ali próximo à Avenida Paulista durante um tempo da minha vida.
E ali, aonde as LGBTs podem consumir, elas são tratadas com o mínimo de humanidade, com o mínimo de cuidado, porque ali elas estão na condição de consumidoras. Mas na periferia da mesma cidade de São Paulo, uma LGBT corre o risco de ser assassinada, tanto quanto num país islâmico, quanto num país da África ou qualquer outro lugar onde a LGBTfobia é crime. Portanto, a LGBTfobia não atinge igual um trabalhador como atinge um burguês. É isso, para começar. Obrigada, Gisele. Trazer esse resgate histórico é fundamental para a gente entender os dias de hoje também e entender que não surgiu a opressão, a exploração, né? Tem toda uma história de violência mesmo, de uma classe sobre outra. Bom, antes de a gente continuar para ir para as perguntas, falar que tem pessoas de vários lugares acompanhando a gente, São José do Rio Preto, Foz do Iguaçu, aqui de Maringá, Paranavaí, Fernandópolis, Três Lagoas, Carnaubal, Ceará, pessoal de Manaus e Araraquara, interior de São Paulo. Pessoal, vocês podem ir mandando perguntas aqui no chat da Facebook. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta inicial, enquanto a galera se aquece aí. Bom, a primeira pergunta é: qual o impacto da pandemia na vida das pessoas trans? Como que a pandemia intensificou essa opressão e exploração? É isso. Para começar, acho que chamar a Frida e depois eu chamo a Gisele. Pode ser? Pode ser? Frida, é com você. Bom, como a pandemia impactou na vida de pessoas trans? O primeiro impacto é que pessoas trans não conseguiram cumprir a quarentena e o isolamento social. Que como essas mulheres trans elas estão na prostituição, elas moram em casas de cafetinas. Né? Então elas têm que pagar um valor X de 30, 40, 50 reais como uma diária para viver na casa da cafetina. Senão, se ela não pagar esse valor, porque a maioria delas saem de cidades pequenas do Brasil todo e vão para as capitais. Se elas não pagarem esse valor, a cafetina que diz que é uma mãe, que ela não é, ela é madrasta, ela sem dó alguma, expulsa essa mulher trans e travesti da casa da cafetina e joga ela na rua. E aí a pessoa trans vai estar em um maior nível de vulnerabilidade social e vai se tornar um morador de rua, né? A moradora de rua. Então, assim, o primeiro impacto é esse, porque ela tem que ir para a rua, ela tem que se prostituir, porque se ela não se prostituir, ela não vai ter o valor para a diária para poder pagar a cafetina, senão ela vai para a rua. Ela tem que pagar um tal pedágio, que é um valor X, que ela paga as travestis mais velhas para estarem naquele ponto. Então, da rua tal a rua tal é ponto da travesti mais velha. Ela abre uma concessão para que a travesti mais nova e mulher trans fique naquele ponto. Então ela paga um pedágio, que é uma tarifa, que também é diária, para poder estar naquele espaço. E muitas vezes, além disso, precisa também pagar uma propina para o policial, para evitar sofrer violência policial. Então, para esse policial não espancá-la, não violentá-la, não estuprá-la, elas pagam uma propina para que ou elas tenham a proteção policial ou que a polícia não faça nada contra elas. Então, assim, é difícil, precisa tirar um grande valor por noite, porque você tem várias coisas para pagar. A diária da casa da cafetina, a propina para a polícia, o pedágio para as travestis mais velhas, e só depois é que vem o lucro que você tirou naquela noite de trabalho. Então, a primeira coisa é que pessoas trans não conseguem cumprir a quarentena. É um dado que é importante falar.
E não cumprindo a quarentena é complicado, porque se uma pessoa trans pega o Covid, o coronavírus, a chance de letalidade é maior, porque muitas dessas mulheres têm silicone industrial no corpo. E se esse silicone industrial ele inflamar com uma topada na mesa, algum tombo, alguma coisa, o organismo dessa pessoa trans já está em constante trabalho para lidar com essa infecção que é causada pelo silicone industrial. Se ela ainda pega o Covid, tem que trabalhar contra duas infecções, Covid e silicone industrial. Aí não há imunidade suficiente e a pessoa trans acaba vindo a óbito. Esse ano eu perdi duas amigas que justamente foram o combinado de silicone industrial com Covid. Uma delas estava internada porque deu uma topada na quina de uma mesa, inflamou o silicone industrial e aí depois pegou o Covid e acabou vindo a óbito. Então, como essas mulheres trans muitas estão nas ruas, muitas saem de cidades do interior para cidades grandes, seria necessário haver casas-abrigo para acolher essas mulheres. Pegar esse monte de imóvel desocupado que tem na cidade de São Paulo, por exemplo, e que só serve para a especulação imobiliária e ceder esses lugares para a população que é quem precisa, moradores de rua, tanto cisgêneros e heterossexuais, quanto moradores de rua LGBT, quanto moradoras de rua, mulheres trans, travestis e homens trans. Seria necessário haver as casas-abrigo. Isso é até uma das políticas que é levantada no nosso partido PSTU pelos seus candidatos de várias cidades, e principalmente da cidade de São Paulo, que é a que tem o maior número de imóveis desocupados e que poderiam ser ocupados pela população, que é quem precisa mesmo. Bom, sobre a pandemia, foi realizada, eu vou trazer aqui os dados de outra pesquisa, que é a pesquisa do Vote LGBT e do Box 1824. Foi uma pesquisa realizada entre 28 de abril e 15 de maio desse ano. Foi feita virtualmente e obteve 10.065 respostas brutas, das quais 9.521 foram utilizadas. Essa pesquisa apontou que 1 em cada 4 LGBTs perderam emprego em razão da Covid-19, 25%. 4 em cada 10 pessoas LGBTs e metade das pessoas trans, 53%, não conseguem sobreviver sem renda por mais de um mês, caso percam sua fonte de renda. E entre as maiores dificuldades apontadas pelas LGBTs em tempo de pandemia estão a manutenção da saúde mental, que ela é agravada durante a pandemia por ansiedade, assim, síndrome do pânico e depressão, e ela comete quase 43% dos entrevistados. 1 em cada 2 LGBTs de 15 a 24 anos indicaram a saúde mental como o maior problema do isolamento. O segundo maior problema para as LGBTs em tempos de pandemia é o afastamento da rede de apoio. A rede de apoio são os amigos, são as pessoas que aceitam a pessoa LGBT enquanto LGBT, independente da identidade de gênero e orientação sexual, né? E durante o isolamento social, estar longe dessas pessoas e muitas vezes estar em um lar com uma família que é a causa da própria opressão, é algo que é o segundo maior apontamento da consequência da pandemia para essas pessoas, porque elas têm que ficar em uma casa com pessoas que as violentam diariamente, a todo instante, verbalmente, psicologicamente, fisicamente. Tanto o convívio social quanto familiar são frequentemente fatores prejudiciais à saúde para pessoas LGBTs. Quando as regras de convívio impedem o acesso às redes de apoio e a casa da família de origem não aceita nem acolhe,
a solidão se apresenta. E normalmente, sim, normalmente 50% dessas pessoas sofrem com esse convívio familiar que é forçado entre as LGBTs, que moram com suas respectivas famílias. O terceiro maior problema em tempos de pandemia, é a falta de fonte de renda, como eu já disse anteriormente. Sim, um em cada quatro LGBTs e 53% das pessoas trans, se forem demitidas agora, elas só têm renda para um mês. Então, a falta de fonte de renda é outro grande problema trazido pela pandemia. Para essas pessoas, a perda de renda foi imediata e impacta diretamente na sobrevivência e no bem-estar. Bom, ainda tem um dado sobre as pessoas LGBTs que estão desempregadas e moram com suas famílias. Essas pessoas que estão desempregadas e moram com suas famílias sofrem 30% mais chance de indicar problema de convivência familiar como a maior dificuldade da quarentena, quando são comparadas com quem contribui com a renda familiar coletiva. E ilustrando como os 3 maiores impactos da pandemia estão todos relacionados. E aí eu pego o que a Gisele já disse sobre o mercado de reserva. Os LGBTs, eles são mercado de reserva, e por isso é muito importante que nós tenhamos trabalhos precarizados e subalternizados para que nós tragamos mais lucro para os capitalistas, porque quanto menos eles pagam, mais eles lucram com a nossa força de trabalho. Outro dado importante sobre o que a pandemia impactou foi no número de assassinatos. Antes da pandemia, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, lançou um dossiê de assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2019, em que apontou que o ano passado 124 pessoas trans foram assassinadas. 121 eram mulheres trans e travestis e 3 homens trans. 11 casos dos 124 tiveram os suspeitos identificados. 8% dos dados que apenas 7% desses 11 foram presos. E São Paulo foi o estado que mais matou a população trans em 2019, com 21 assassinatos, seguido de 50%, seguido do Ceará, com 11 casos. Em 2019, os estados que mais apresentaram aumento nos assassinatos foram São Paulo, Pernambuco, Rondônia e Tocantins. E a região sudeste é a que mais apresentou aumento, quase 11%. Bom, a violência acometeu pessoas trans entre 15 e 45 anos, a média, de 15 a 45. E 59,2% dessas pessoas tinham entre 15 e 29 anos. 15 anos foi a idade mais nova que foi apontado assassinatos. Foram 3 vítimas de 15 anos. 2 foram apedrejadas até a morte e a terceira, além de espancada até a morte, foi enforcada e teve o seu corpo encontrado com sinais de violência sexual. Bom, diante dos dados de idade, a média de assassinatos, a faixa etária do ano passado, é que as pessoas trans com 29 anos e 7 meses era a média de idade desses assassinatos. Mas, segundo a ANTRA, geralmente a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, enquanto da população cisgênera é 75 ou 77 anos, é mais que o dobro.
67% desses assassinatos foram contra mulheres trans e travestis profissionais do sexo, já que 90% se encontram na prostituição. E por quê? Porque elas estão mais expostas à violência direta e estando nas ruas, elas têm mais chances de serem agredidas, violentadas, assassinadas. 64% dos assassinatos aconteceram nas ruas. Nesse ano de 2019, 82% dos casos foram sexuais pretas e pardas. Ou seja, além da transfobia, o Nathalie. É travado aqui, esse finalzinho. Voltou? Voltou. Bom, no ano passado, além do preconceito de gênero relacionado à identidade de gênero, à transfobia, há uma relação com o preconceito de raça, com o racismo. Porque 82% das trans assassinadas eram pretas e pardas. Então há a combinação de racismo com preconceito de gênero. De novo, eu repito que foram 121 mulheres trans e travestis e 3 homens trans. Segundo os dados do Dossiê Mulher 2019, denunciavam que a cada 5 dias uma mulher cisgênera é vítima de feminicídio, mas que a cada 48 horas, ou seja, a cada 2 dias, uma mulher trans é assassinada, segundo os dados da ANTRA de 2017. E vindo para esse ano, 2020, de 1º de janeiro a 31 de agosto, então nos primeiros 8 meses do ano, foram assassinadas 129 pessoas trans. 5 a mais do que em todo o ano de 2019. 2019 foi 124 e esse ano foi 129, 5 a mais, um aumento de 70%. Ou seja, o ódio contra pessoas trans é tão grande que os homens estão saindo de suas casas, colocando em risco suas esposas e seus filhos para assassinar pessoas trans, passar de carro e disparar com arma de fogo, que a maioria das mortes dessas mulheres trans que são assassinadas nas ruas, 64%, é por arma de fogo. Então, ou esse homem passa de carro e ele atira aleatoriamente e em quem pegar, pegou, ou ele vai, ou ele sai com essa mulher trans e travesti, ele faz o programa, e aí depois de fazer o programa, ele se arrepende e ele acaba assassinando essa mulher trans ou travesti com arma de fogo ou com arma branca. Então, esse ano, de janeiro a agosto, houve um aumento de 70%. Isso é para que demonstre o tamanho do ódio que a sociedade tem para conosco e a maior consequência da pandemia, além do Covid-19, pela qual pessoas trans estão expostas por terem de se prostituir e não cumprir o isolamento social e quarentena, o assassinato de pessoas trans acaba sendo ainda mais letal nesse tempo de pandemia do que o próprio coronavírus e do que a própria pandemia. É isso. Obrigada, Frida. Agora, Gisele, com você. Bom, eu acho que tem duas questões aí que são importantes. Eu acho que, primeiro, dizer de maneira muito categórica, o capital não deixou a classe trabalhadora fazer quarentena. Seja ela LGBT, seja ela cis, ele não teve a permissão para que os trabalhadores pudessem cuidar da sua vida. Eu acho que isso é importante, porque a gente tem que partir da unidade da nossa classe. E aí eu quero dizer o seguinte: poucos trabalhadores no Brasil, pouquíssimos, talvez os trabalhadores assalariados médios, funcionários públicos, trabalhadores que trabalham em escritório, puderam fazer o home office, alguma coisa assim. Mas os demais, na sua grande maioria, não puderam fazer quarentena. Isso é uma coisa muito grave.
Porque a gente está falando de mais de 150 mortos, com subnotificação. 150 mil mortos com subnotificação. O que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, que é bem possível que o Brasil tenha ultrapassado a 200 mil mortos. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que é evidente que os setores oprimidos da nossa classe, que são as mulheres, que são os trabalhadores, que são os negros, foram os mais afetados. Os trabalhadores, por exemplo, de call center, nenhum fizeram quarentena. Pelo contrário, foram mandados embora durante a quarentena. Né? Os trabalhadores de hospitais, que na sua maioria os enfermeiros são LGBTs, tiveram suas vidas arriscadas sem nenhuma condição de trabalho. Né? Então, acho que é dentro disso que se cruza o problema da LGBTfobia com o problema da pandemia. O que a pandemia faz nesse período é esticar ao máximo uma brutalidade capitalista que já estava colocada. Porque eu acho que é importante dizer o seguinte, não é possível a gente atribuir a pandemia os males da nossa classe, os males da LGBTfobia. O que a pandemia faz é potencializar. Mas já existiu uma crise do capital muito brutal, já estava aumentando o número de desemprego, já estava atingindo os setores mais oprimidos da classe. E vejam só que interessante. Tem uma situação que eu acho que é importante dizer aqui. É um setor da esquerda hoje, que eu chamo de neo-stalinista, que, em geral, atribui a discussão de opressões a um chamado identitarismo. Falar, isso aí é coisa de identitários. Pois bem, tudo que está relacionado à nossa classe não é um problema de identidade. É um problema da nossa classe. Existem pessoas LGBTs na nossa classe, então o problema da LGBTfobia é um problema de classe. Existem pessoas negras na nossa classe, o problema do racismo é um problema da nossa classe. Se existem mulheres na nossa classe, o problema do machismo também é um problema da nossa classe. Então, quando a gente diz que a pandemia afetou diretamente os trabalhadores LGBTs, isso é um problema da nossa classe. E é um problema grave, porque, assim, na pandemia, de maneira geral, o Brasil não fez quarentena geral, que deveria ter feito. Não garantiu renda para as pessoas. O que garantiu foi mísero R$600. Agora está sendo cortado. Isso foi, entre aspas, proporcionado por um governo que, além de negacionista da ciência, ele também é LGBTfóbico. Ao mesmo tempo que ele não permite que os trabalhadores e as trabalhadoras LGBTs façam a sua quarentena, ele continua com um discurso de ódio contra as LGBTs. E isso é um agravante. Eu acho que a Frida dá esses dados, que são dados empíricos importantes, mas eu acho que a gente precisa colocar isso numa perspectiva histórica. Dentro da crise do capital, e é isso que a gente está passando no mundo todo, a gente está falando da pior crise capitalista desde 29, todas as mazelas desse sistema, incluindo aquilo que ele tem de mais podre, que são as opressões, ela vai aflorar da maneira mais bárbara possível. Eu estava vendo a Frida dizer assim, em São Paulo é onde se matou mais mulheres trans. Sabe por que São Paulo é onde se mata mais mulheres trans? Porque no resto do país sequer as mulheres trans têm coragem de assumir a sua transexualidade. Eu moro aqui na região norte, e a região norte me assusta. Bom, eu sou LGBT, morei em São Paulo, estou casada recentemente, e estava acostumada a andar de mão dada com a minha companheira em São Paulo. Em algumas regiões de São Paulo isso é normal. Aqui, em Manaus, eu não faço isso. Porque aqui, a mistura da aproximação do capital rentista, do capital latifundiário, com as seitas neopentecostais, leva a um nível de ódio contra a população LGBT que nenhum LGBT dessa cidade tem coragem de assumir o seu afeto publicamente. Então, é interessante isso. Que ao mesmo tempo que na cidade mais rica do país, que é São Paulo, tenha se matado mais mulheres trans e mais LGBTs, mas é justamente porque nesses espaços ainda, nessas regiões, é onde a população LGBT consegue se colocar. Em outras regiões do país, aquilo que eu chamo de Brasil profundo, a população LGBT sequer consegue se assumir a sua afetividade ou a sua transexualidade. Isso é grave, é muito grave também. A gente está em pleno século XXI. Agora, veja que interessante.
Isso para a população trabalhadora, porque a população rica tem aonde frequentar, tem os seus espaços e seus seguranças garantidos, inclusive na pandemia. Então, esse recorte de classe, de dizer que a pandemia não afetou a população LGBT da mesma maneira, eu acho que é importante. É verdade que na classe trabalhadora, e isso é fundamental, na classe trabalhadora, ela aprofundou as mazelas dessa população, não é verdade que ela tenha feito isso na burguesia. Muito pelo contrário. Né? Em São Paulo, a gente sabe que existe um chamado pink money, que é a população LGBT consumidora das grandes lojas que tem ali entre cruzamento entre Augusta e Avenida Paulista, que é muito bem recebida pelo capital. Mas não é o caso de quem mora em Itaquera, não é o caso de quem mora na Vila do Carmo, não é o caso de quem mora no Capão Redondo. Então, quando a gente fala que a pandemia afetou os LGBTs, que classe? A classe trabalhadora. E eu acho que esse é o ponto fundamental. A pandemia, em primeiro lugar, a pandemia afetou os trabalhadores, a classe trabalhadora no seu conjunto. Só que a partir do que ela afeta a classe trabalhadora no seu conjunto, ela utiliza mais uma vez da exploração, da opressão, para explorar cada vez mais os setores que já são oprimidos dentro da classe trabalhadora. Eu acho que essa colocação, para mim, ela é fundamental. Sabe quando me chamam para discutir a questão LGBT, quando me chamam para discutir a questão negra, eu sempre trago esse histórico, porque vamos pensar agora no caso da Magazine Luiza, que eu acho que esse caso é emblemático. A Magazine Luiza, aquela senhora rica, a mais rica do país, bilionária, sai na revista Ford, com aquela pompa toda de burguês colonizado que a gente tem no Brasil, ela abriu uma seleção só para negros serem chefes. Vejam só, para negros serem chefes. Enquanto isso, os negros que, entre aspas, não têm qualificação para ser chefe, vai continuar ganhando salário mínimo na mesma loja. Então, a maneira como a burguesia trabalha as opressões, ela passa uma ideia de que, olha, vamos assimilar toda a diversidade, mas ela continua nos mantendo em situação de miséria. Então, para a nossa classe, para a classe trabalhadora, não tem saída para esse sistema. E a pandemia deixou claro isso. Deixou claro, não só para a população LGBT, mas para os trabalhadores de maneira geral. Eu acho que esse é o ponto central. E vou dizer, a pandemia vai passar, só que é daqui para pior. Por que é daqui para pior? Porque a crise do sistema não está colocada pela pandemia, a crise é anterior. É uma crise de superprodução do capitalismo, que está colocada em um período de guerras, de barbárie e de aprofundamento de todas as opressões. Como foi o período da Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo. Daqui para frente, ou a gente vai para uma revolução socialista, ou a gente vai para a barbárie. É isso que está colocado para o planeta. Então, acho que eu gostaria de trazer o problema da pandemia também, da questão LGBT, dentro desse contexto. Porque é para não perder de vista o recorte de classe que para a gente é extremamente necessário. É isso, por enquanto. Obrigada, Gisele. Bom, passando agora para as perguntas que chegaram, nós temos o primeiro bloco, aí tem 3 perguntas, e dependendo do teto, né, a gente tem um teto aí de aproximadamente 9 horas da noite, né, e dependendo do teto a gente continua fazendo algumas outras perguntas. Bom, perguntas para o bloco 1. O Paulo Silva pediu para vocês falarem um pouco sobre as entidades que nós poderíamos organizar. Pergunta 2. Como a pandemia afetou a saúde mental das pessoas LGBTs? E a 3. Qual o impacto na vida das LGBTs no período Lula e agora no desgoverno de Bolsonaro? Que é uma pergunta da Faela. Frida, podemos conversar com você? Vamos lá. A pergunta 1 sobre as entidades que poderíamos organizar, essa eu vou repassar para a Gisele. Eu vou deixar essa com ela. Eu pretendo começar pela pergunta sobre a saúde mental das LGBTs. Bom, é importante trazer uns dados sobre a saúde mental das LGBTs. Em geral, mais de 50% dos adolescentes trans, mais de 50%, tentam o suicídio.
Isso foi constatado através de um longo estudo de 3 anos, feito na Universidade do Arizona e de Tucson, nos Estados Unidos. 51% desses adolescentes que se identificaram como transgênero relataram pelo menos uma tentativa de suicídio. E falando de saúde mental e de suicídio, quais são os 3 modelos, quais são os 3 nortes dos aspectos da ideação suicida? Normalmente, a pessoa costuma pensar a pessoa LGBT e trans costuma pensar em se suicidar primeiramente pelo estigma que sofre na escola. O segundo são as reações que são negativas dos familiares e dos amigos. E o terceiro é pelo assédio ou experiências criminosas, especificamente voltadas à população LGBT. Então é importante frisar que os LGBTs têm 6 vezes mais chances de cometer o suicídio. A revista científica americana, a Pediatrics, disse que o risco de suicídio é 21,5% maior quando as LGBTs convivem em ambientes hostis à sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, isso está mais acentuado na pandemia, porque muitas estão vivendo com os seus, com os seus opressores, com a própria família. Então, esse risco aumenta para 21,5%. Jovens LGBTs pensam 3 vezes mais em suicídio do que jovens que são cis e hétero. E tem 5 vezes mais chances de tentar. Tem outro dado que é da The Travis Project, que diz que para um jovem LGBT, a existência de um adulto próximo que o aceitasse e que o acolhesse diminuiria em 40% a chance de uma tentativa de suicídio. Então é muito importante mostrar como, com a orientação, com o ensino de educação e sexualidade, para que as pessoas aprendam a conviver com essa diversidade de identidade de gênero e orientação sexual, e mude mude o conhecimento e mude essa cultura para tentar diminuir a LGBTI-fobia. Quando a família aceita, quando tem um adulto que aceita essa pessoa trans ou esse LGBT, esse jovem LGBT tem a chance de tentar um suicídio diminuído em 40%. Né? E também é importante mostrar um outro estudo da National Center for Transgender Equality, que revela que 40% das pessoas trans já tentaram acabar com a própria vida, e uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, aponta que LGBTs em geral e pessoas trans pensam 14 vezes mais em suicídio do que pessoas cis e não LGBTs. É algo que está constantemente no pensamento de pessoas trans. Anteriormente, eu falei sobre o uso do nome social na escola, né? E também tem uma pesquisa interessante quanto o uso do nome social. Pessoas trans que podem usar o nome social, que podem usar o nome escolhido por elas em vários ambientes, essa pessoa apresenta 71% menos sintomas de depressão. E é a depressão que leva à ideação suicida e ao suicídio. Então, pessoas trans que têm o nome respeitado têm 71% menos sintomas de depressão. Pensam 34% menos em suicídio e têm o risco de tirar a própria vida reduzido em 65%, em comparação às outras pessoas trans que não têm os nomes sendo respeitados. A Gisele, na fala também anterior dela, ela citou o auxílio emergencial, né? Que era de 600, essa mixaria, e que agora caiu para 300 e vai só até dezembro.
É importante frisar que mulheres trans e travestis e homens trans não tiveram praticamente acesso ao auxílio emergencial, porque muitas têm problema com a documentação, muitas não têm o documento retificado. Então, como tem esse problema na documentação, muitas não conseguiram sequer fazer o cadastro para tentar pedir o auxílio. Muitas, às vezes, nem têm o RG e CPF, porque saíram de seus estados e cidades pequenas do norte, nordeste, do centro-oeste e foram para a região sudeste e, e acabaram perdendo seus documentos, ficou no outro estado, então perdeu. Então há um problema com a documentação e por isso pessoas trans e travestis e homens trans não acessaram o auxílio emergencial, porque porque tiveram problema com a documentação. Porque hoje já é lei, sim, já é lei. Você pode chegar em um cartório e mudar o seu nome. Mas a maioria dos documentos, eles são gratuitos e pegos na internet. Mas tem uma ou duas certidões que são pagas e que o valor varia de estado para estado e de cidade para cidade. Quando eu retifiquei o meu nome no cartório, eu acho que eu paguei uns R$ 200 nesse documento. Mas será que todas as trans têm dinheiro para pagar R$ 200 para retificar esse documento? E como elas não têm esse acesso, porque a burguesia ela deu a lei, agora é lei, você pode. Mas para quem tem acesso, para quem tem dinheiro. A grande massa não tem acesso porque não tem como pagar por um documento os R$ 200, R$ 300. E sem, então, apenas as trans que conseguiram auxílio emergencial são as que têm o nome retificado, que ainda são poucas. Aqueles 90% que está na prostituição, muitas vezes não tem o nome retificado e não tem o dinheiro para pagar o documento, para retificar e para pedir um auxílio emergencial de R$ 300. Ainda sobre o suicídio, é importante falar que é necessário, sim, a gente dar mais respeito, dignidade, direito, cidadania, humanidade à população trans e tratar os possíveis transtornos psiquiátricos decorrentes do abandono, dos maus tratos, dos abusos, porque assim, a pessoa trans não é que ela tem um transtorno mental por ser trans, ela tem um transtorno mental que é decorrente de toda a violência que ela sofre durante a sua vida desde a infância. Então, precisa ter no serviço de saúde, no SUS, atendimento psiquiátrico que é decorrente desse abandono, desse maus tratos, desse abuso, violência física, verbal, psicológica e sexual. Enfim, precisa ter todo um acompanhamento para lutar contra a transfobia em si. Mas para conseguir tudo isso e essas mudanças dentro do sistema capitalista, isso não é possível. Porque é um sistema que, quanto mais explora e quanto mais oprime, mais ele está lucrando. Por isso é muito importante que haja, sim, a revolução socialista, porque sem ela é o que a Gisele já disse, a gente está num estágio altíssimo de barbárie, disso para pior. E todos esses dados tristes que eu trouxe desde o começo da minha fala hoje, eles vão piorar, porque a barbárie vai piorar. E só tem um jeito de fazer essa mudança, é por meio da revolução socialista, por meio da classe operária e proletária tomar o poder, tomar os meios de produção para si, tomar os lucros para si, gerenciar os meios de produção e expropriar a burguesia. Esse é o jeito. E rapidinho sobre a pergunta que a Faela fez, qual o impacto na vida das LGBTs no período Lula e agora no desgoverno de Bolsonaro? Bom, com o perdão do palavrão, já era uma merda antes.
Porque o governo do PT, ele traiu a classe trabalhadora e LGBT. Havia projetos para que para que o governo Lula e Dilma eles sancionassem em prol dos LGBTs. Havia o kit anti-homofobia, que a bancada fundamentalista evangélica e católica, e principalmente a neopentecostal, junto com partidos de direita, disseram e chamaram de kit gay. Mas era uma maneira de iniciar a educação sexual dentro das escolas. Só que na hora de votar, houve um houve um conchavo lá e para livrar o ministro do PT, que eu não lembro o nome agora, que estava sendo acusado de corrupção, eles leiloaram, eles venderam esses direitos que beneficiariam muito a população LGBT. Eles leiloaram esses direitos para que um ministro corrupto do PT saísse impune. Então, o PT traiu a classe trabalhadora LGBT. E todas as conquistas que vieram, que vieram depois, que não vieram pelo Legislativo, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e sim por meio do Supremo, é algo que pode ser tirado a qualquer momento, dependendo dos interesses da burguesia e de quem está governando o país. Exemplo que o ano passado foi criminalizada a LGBTI-fobia, equiparada ao crime de racismo, só que a Agência Geral da União, por meio do Bolsonaro, entrou com um projeto que eles querem que a LGBTI-fobia deixe de ser crime. Eles querem descriminalizar a criminalização da LGBTfobia. Ou seja, para que as pessoas possam continuar sendo LGBTfóbicas sem que isso custe algo para elas. Mas, então assim, nós conseguimos, agora é lei. Não, é algo que pode ser tirado a qualquer momento, dependendo dos interesses da burguesia e de quem está comandando a burguesia. E todos os outros direitos que nós tivemos, direito a casamento, direito a casamento homoafetivo, direito de adoção, direito de nome social, vários direitos que não vieram pelo Legislativo, e sim pelo Supremo, podemos perdê-los a qualquer momento. Então, assim, o governo Lula e Dilma, eles poderiam, se eles quisessem, ter melhorado alguma coisa para a gente, mas eles não fizeram. A Dilma, inclusive, ela assinou a Carta ao Povo de Deus, em que era uma carta junto com a bancada fundamentalista católica, evangélica e neopentecostal. Então, assim, o governo da Lula e PT, eles só pioraram as coisas para as LGBTs. Poderiam ter feito, mas para eles a gente tanto não tem valor que leiloaram os nossos direitos. E claro que no desgoverno do Bolsonaro, tudo se agravou mais ainda, porque ele é um governo de ultradireita, ele é um direito conservador, ele é um governo conservador, ele é um governo que é racista, é machista, é LGBTfóbico, e ele é um genocida que não se importa com as vidas da população e da classe trabalhadora em si. É isso. Obrigada, Frida. Gisele, com você. Eu vou começar primeiro por essa última pergunta, a respeito do governo Lula e Dilma, e depois eu passo para a pergunta do Paulo, a respeito das entidades. Vejam só, para nós marxistas, e aí volto a insistir, para nós marxistas trotskistas, as coisas elas não são desligadas uma da outra, pelo contrário, nós temos uma visão dialética do mundo, nós temos uma visão de totalidade. Por que eu estou dizendo isso? Dizendo isso porque eu não posso explicar a barbárie que é o governo Bolsonaro sem explicar o que foram os governos do PT.
os governos do PT, a sua natureza, a sua essência, eram governos que governavam com as burocracias sindicais, com as direções dos movimentos sociais e, ao mesmo tempo, governavam com a alta burguesia. Não era com qualquer burguesia. Era com a burguesia dona de banco, a burguesia rentista. Era com a burguesia latifundiária, como é o caso da JBS. Uma burguesia que é a burguesia ligada ao agronegócio, tendo a Cátia Abreu como ministra do governo Dilma. É com essa burguesia que eles governavam. Então, era um governo que a sua natureza era uma natureza burguesa, mas que tinha uma fantasia, uma carapuça de governo progressista, de governo que era dos trabalhadores. E dentro disso, eles enganaram uma série de setores, entre os quais o movimento LGBT. Você vai para o movimento LGBT hoje, é a única coisa que você escutar, mas o golpe do Temer, o golpista do Temer, se esquecendo que o Temer era vice de Dilma, né? E que Dilma e o PT prepararam o caminho para Bolsonaro. Prepararam de que maneira? O setor que dá base para o governo de Bolsonaro hoje, o fundamentalismo neopentecostal, a relação promíscua com os setores militares, como é o caso do general Heleno, com a própria milícia, foram todos preparados dentro do governo do PT. E aí, no caso da questão da LGBTfobia em especial, tem uma figura, que é uma figura nojenta, que a gente não pode esquecer, que é o Eduardo Cunha, que era líder do governo antes da queda do governo Dilma, e que era a voz desse setor conservador, lembrando, Eduardo Cunha, pastor da Assembleia de Deus, que se levantou contra o kit anti-homofobia, que o governo da Dilma negociou para salvar a cabeça do Palocci de corrupção, o mesmo Palocci que agora delatou o Lula no processo da Lava Jato. Então é um setor completamente lameado. O PT foram governos completamente lameados com esses setores mais atrasados da sociedade. Isso não só em termos do governo federal, não só em termos do governo de Lula e de Dilma. Eu gostaria de lembrar que em 2017 para 2018, foram votados em diversos municípios se teria educação de gênero ou não, passando pela Câmara de Vereadores e pelo projeto apresentado pelas prefeituras. O PT foi contra. E na maioria, foi contra. Absolutamente contra. Então, assim, o PT, ele prepara o conservadorismo no Brasil. Ele é parte disso. A responsabilidade é do PT. Todos esses setores que hoje estão no governo de Bolsonaro estiveram no PT. O general Heleno, ele foi o cara da intervenção no Haiti. Estuprou mulheres no Haiti, que massacrou o povo haitiano. E que hoje é um dos mais proto-fascistas dentro desse governo. Né? Então, não tem como a gente pensar no governo de Bolsonaro sem pensar no PT. Inclusive na questão LGBT. Acho que a Frida resgata bem o problema do kit anti-homofobia, mas também teve o problema da educação de gênero nos municípios. O PT não votou a favor. E o problema do PT é se ancorar nos setores fundamentalistas para governar. Eduardo Cunha, Marco Feliciano era apoiador de Dilma, toda a bancada evangélica Garotinho, que já tinha apoiado agora a Benedita da Silva, que se coloca como uma candidata no Rio de Janeiro, agora suposta candidata do progressismo no Rio de Janeiro. Então, a natureza desses governos de conciliação de classe é atrair a classe trabalhadora. E a gente está dizendo que entre a classe trabalhadora e LGBTs, é atrair as LGBTs da classe trabalhadora. É isso que está posto. E foi isso que o governo fez. Bom, veio o governo Bolsonaro. Gente, o governo Bolsonaro não tem conversa. O que é bom e o que é ruim. Porque o inimigo fica muito mais claro. Eu acho que, eu costumo dizer que o governo Bolsonaro é o governo mais honesto da história desse país. Porque ele fala abertamente o que ele vai fazer. Quero privatizar. Eu acho que estupro, como que ele se referiu? Eu não te estupro porque você é feia, que ele disse para Maria do Rosário. Ele acha que quilombola não tem que ter assentamento de terra. Ele diz que LGBT é aberração. Então ele é o governo mais honesto desse ponto de vista. Retrógrado da burguesia, ele é o mais honesto. Então ele deixa muito claro que é nosso inimigo. E se tratando de nosso inimigo, e aí eu quero entrar na pergunta do Paulo, como que a gente se organiza contra o nosso inimigo? Em primeiro lugar,
Qual foi a maior vitória que o movimento LGBT teve em nível mundial? Algumas pessoas vão ficar espantadas. Não foi na França libertária de 68, não foi nos Estados Unidos, em Stonewall, não foi nada disso. Foi na Revolução Russa de 1917, quando os trabalhadores tomaram o poder. O primeiro país do mundo a legalizar o casamento entre homossexuais. O primeiro país do mundo a aceitar pessoas trans nos seus exércitos. Vejam só. Homens trans poderiam entrar no exército russo, no exército comandado por Trotsky, que era o exército vermelho. Tá? Obviamente que tudo isso se perdeu a partir da traição e da contra-revolução stalinista. Por isso o meu ódio tão profundo contra os stalinistas, porque também são contra-revolucionários e não tem papo. Não tem mediação de youtuber, não tem nada disso. É contra-revolução. É contra-revolucionário o stalinismo. E nos deve isso. Né? Então, o máximo que o LGBT conseguiu, a maior vitória LGBT, veio quando a classe trabalhadora teve sua maior vitória, que foi a tomada do poder na União Soviética em 1917. Por que eu estou resgatando isso? Porque isso é fundamental. Porque hoje só são aliados das LGBTs da classe trabalhadora as organizações que têm como eixo a destruição brutal do Estado capitalista e a edificação de uma sociedade em que não haja mais exploração de um ser humano sobre o outro e nenhum tipo de opressão. Tenha como horizonte estratégico a Revolução Socialista, que não é qualquer revolução. Vejam só, quando eu estou falando de Revolução Socialista, eu não estou falando apenas do monopólio do Estado sobre o comércio exterior. Eu não estou falando apenas do fim da propriedade privada dos meios de produção. Eu estou falando de uma sociedade que é 1000 vezes superior à sociedade capitalista em todos os aspectos, inclusive nos aspectos culturais. Onde a mulher seja tratada com dignidade, onde uma pessoa trans seja tratada com dignidade, onde não tenha racismo. Então, eu não estou falando de experiências de estados operários burocratizados, como foi o caso de Cuba, por exemplo. Que a gente sabe que Cuba, apesar de todas as conquistas que aquela revolução teve, e teve conquistas fundamentais, eu as reivindico, que eu acho que não é para pouco país acabar com o analfabetismo, não é para qualquer país universalizar o sistema de saúde como os cubanos conseguiram, mas vamos fazer um balanço histórico de que a população LGBT, a Revolução Cubana, não conseguiu acabar com a LGBTfobia, pelo contrário, aprofundou a LGBTfobia por meio dos seus dirigentes, por meio do Castro-chavismo. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque a revolução que a gente quer não é o modelo da Revolução Cubana. Não é o que chamava de revolução os stalinistas depois que eles instauraram a contra-revolução a partir de 1922. O modelo está na Revolução Russa de 1917. É essa revolução que nós queremos. E, nesse sentido, as entidades é um partido revolucionário e as entidades da classe trabalhadora. Desde que essas organizações também se proponham a educar a classe trabalhadora, porque isso também é importante. A gente precisa admitir que entre os trabalhadores existe LGBTfobia. Entre os operários existe machismo, existe racismo. A classe trabalhadora tem todas as ideologias da classe dominante e as reproduz. E a gente precisa educar a classe trabalhadora que essas opressões não é que divide a nossa classe, ela destrói a nossa classe. Ela destrói, porque ela nos coloca como inimigos um dos outros, quando o inimigo é outro. Essas opressões nos colocam no estado de selvageria que interessa ao capital, não à nossa emancipação. Então, as entidades que a gente pode contar. Construção de um partido revolucionário que tenha como estratégia a destruição brutal do Estado capitalista e a construção de outra sociedade. E as entidades da classe, os sindicatos, as organizações por moradia, as organizações por terra. Esse debate tem que ser levado. Agora, tem que ser levado não numa perspectiva identitária. Tem que ser levado a partir de uma perspectiva da nossa classe. Esse é um problema da classe trabalhadora. Enquanto tiver um oprimido na classe trabalhadora, o problema das opressões é um problema da nossa classe. Então, só para concluir de maneira mais rápida, eu queria dizer uma coisa. A saída para a LGBTfobia não é o empoderamento. Eu costumo dizer o seguinte, empoderamento para mim, tanto para as mulheres, quanto para os negros, quanto para os LGBTs, é o fuzil no ombro de cada trabalhador para a gente destruir esse Estado. Não tem meio termo. Empoderar uma pessoa LGBT num sistema que é um sistema de opressão
você dá uma saída individual para um problema que é coletivo. Empoderar uma mulher negra num sistema que reproduz o racismo é colocar essa mulher negra num lugar de poder, que esse poder existe para oprimir outras mulheres negras da classe trabalhadora. Então, a nossa saída estratégica, o nosso empoderamento é a tomada do poder. Só existe poder com a tomada do poder. É isso que está colocado para nós. Então, nesse sentido, o convite, inclusive, que eu faço é: procure o PSTU das suas cidades, um partido que se propõe a ser um partido revolucionário no Brasil, que é uma seção internacional, são os partidos irmãos pelo mundo, e vamos tentar construir. O partido não está pronto, não está colocado, a gente está a duras penas tentando construir, vamos construir esses partidos. Porque não existe, para nós, LGBTs da classe trabalhadora, nenhuma salvação nesse sistema. Nenhuma. Eu estou aqui falando com vocês, pode ser que eu saia na esquina e seja assassinada por ser LGBT. É isso que está colocado para mim. Eu sou LGBT que não moro num bairro rico, que não estou protegida pelas seguranças que uma LGBT rica tem. Então, acho que a nossa saída estratégica é essa. Tá? Não é coletivos de empoderamento, não é nada disso. O que está colocado para a gente é uma saída muito, mas muito pautada pela libertação completa da classe trabalhadora. E para isso também a gente tem que admitir que existem todas as opressões da nossa classe e a gente tem que combater duramente isso quando acontece nas nossas organizações. É isso. Obrigada, Gisele. Bom, pessoal, pelo tardar do horário, né, a gente tem um teto de 1h30 de discussão. Houveram outras perguntas, mas a gente não vai fazer o levantamento aqui. Bom, agradecer a Frida e a Gisele que aceitaram esse convite para debater sobre isso. É uma temática de urgência e permanente, como a Gisele mesmo falou. Venha construir uma organização que seja socialista e revolucionária. A gente não está pensando na revolução e depois da revolução a gente pensa nas questões das opressões. É uma luta permanente. A gente tem que lutar desde agora, construir uma organização revolucionária para combater a exploração da classe trabalhadora, para combater a opressão, o machismo, o racismo, a LGBTfobia e tudo aquilo que assassina a nossa classe, né? Assassina as minorias e que enriquece cada vez mais um grupo de burgueses. Enfim, agradecer novamente a participação de todos que estiveram com a gente até agora. Quem quiser mandar uma mensagem, se organizar com a gente, conhecer o partido, tanto aqui em Maringá quanto em outras cidades, a gente está aberto à discussão. Tem atividades que são públicas, atividades fechadas. Procura um militante nosso e venha somar com a gente. É isso, pessoal. Obrigada e boa noite a todos. Vítimas da fome de pé, famélicos da terra e ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra de pé. Ó, vítimas da fome de pé, famélicos da terra e ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra. Se for pra me morrer e ter que nascer de novo, eu prefiro ser novamente o que eu sou. Por isso eu vou escrever na minha própria história, entre pedras e espinhos que no caminho rola. No núcleo do meu crânio algo me perturba, meu coração em conexão com meus olhos me diz: vai à luta, pois teu povo é pobre e sofre. Se comover, qualquer um se comove, então mova-se pra ver se a coisa muda. A arte pela arte pra nós é surda e muda, não. Meu fede não cheira, pra periferia tem que ir pra lixeira. E se nos aires um corpo sem vida cai, se na faixa de gás um palestino do Hamas vai explodir o próprio corpo, não é que seja louco, é a paz que está em jogo, infelizmente. A guerra será seu ventre sente o cheiro podre no ar. A paz da USA, mortalha armada pra pobre que sofre a ONU. Há muito tempo perturba os sonos de quem não compactua com os planos tiranos do tio Sam. Novamente foi covarde. Irã, Iraque, Hiroshima, Nagasaki, Líbano, Deus livra-nos
do mal que se aproxima, do mal que prega paz, gera carnificina. Não, ditaduras, bombardeios. Novamente Deus não veio salvar aquele velho de turbante, que pros fundos olho azul do ocidente é ignorante, amante da guerra, fanático. Eu tô com o povo palestino e não abro. Pra quem perdeu seu filho, acredite,